E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. O Majin Buu é um dos personagens mais complexos de Dragon Ball, e apesar de terem se passado décadas desde a primeira aparição desse personagem, muita gente ainda tem dúvidas sobre como ele realmente funciona, especialmente no que diz respeito ao nível de poder. E uma discussão que até hoje existe na fandom de Dragon Ball é qual foi o Majin Buu mais forte em Dragon Ball Z. Nesse vídeo aqui, eu vou explicar para vocês tudo sobre as formas de Majin Buu e o nível de poder delas. O vídeo está bem detalhado, então fica até o final que você vai se informar bastante. Pega sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem, podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta! Nesse vídeo eu vou explicar para vocês todas as formas de Majin Buu na ordem que elas foram aparecendo na série, beleza? E eu vou explicar o porquê dessas formas existirem e também o nível de poder de cada uma delas. Bom, há milhões de anos atrás, uma grande ameaça surgiu no Universo 7. Um demônio de pura maldade chamado Majin Buu, que sob o controle do mago Bibidi, foi até os supremos senhores Kaiois para exterminar os deuses da criação. E esse Majin Buu que foi matar os Kaioshins é o Majin Buu original. E eu sei que todo mundo chama ele de Kid Buu, mas nesse vídeo aqui eu vou diferenciar esse Majin Buu do Kid Buu, porque eles são sim diferentes, apesar de a aparência ser a mesma. E eu vou explicar o porquê futuramente. Então tenham isso em mente. Nesse vídeo aqui, para fim de explicação, eu vou diferenciar o Majin Buu original do Kid Buu, beleza? E bom, esse Majin Buu é a forma mais pura de Buu, com os poderes que são 100% seus e a personalidade 100% sua. Só que durante a luta contra os Kaioshins, o Majin Buu encontrou um oponente com o qual ele não estava lidando tão facilmente, o Supremo Senhor Kaiô do Sul. Então, Buu absorveu o Kaioshin do Sul para ficar mais poderoso. E aí surgiu a segunda forma de Majin Buu, que eu não sei o nome oficial, mas vou chamar aqui de Majin Buu bombado. E o Majin Buu bombado tem o poder do Majin Buu original, mais o poder do Supremo Senhor Kaiô do Sul. Só que logo depois, o Majin Buu encontrou outro oponente muito poderoso, o Grande Supremo Senhor Kaiô, ou Dai Kaioshin. E então Buu também absorveu esse deus, e se tornou o Majin Buu gordo que todos nós conhecemos muito bem. E então, o poder do Majin Buu gordo é igual ao poder do Majin Buu original mais Kaioshin do Sul mais Dai Kaioshin. Só que esse Majin Buu herdou também a personalidade bondosa do Dai Kaioshin. Então, ao invés de continuar sendo aquele ser de puro mal e caos, se tornou muito mais infantil e com alguma bondade. Depois de muito tempo, os eventos da saga de Majin Buu acontecem. E depois de causar muito caos na Terra, o Buu conhece o Mr. Satan e resolve viver uma vida tranquila. Até que pensou que o cachorrinho deles tinha morrido e ficou muito furioso. Quando ele fica tão furioso, acaba liberando a maldade que estava contida em seu interior, que é o que chamamos de Evil Buu. Esse Buu cinzento que é a encarnação da maldade contida em Majin Buu. Majin Buu gordo e Evil Buu se enfrentam. E o gordo leva pior. A razão para isso não é explicada com exatidão, mas a explicação mais simples e lógica é que quando se libertou, Evil Buu levou consigo a maior parte dos poderes contidos no Buu gordo, algo mais ou menos semelhante ao que aconteceu com o Kid Buu, mas a gente chega lá depois. Quando Evil Buu vence, ele absorve o Buu gordo e se transforma no que chamamos de Super Buu, que é a versão maligna do Buu gordo com todos os poderes que ele já tinha fundido em si. Teoricamente, o Super Buu e o Buu gordo são o mesmo ser, mas o Super Buu tem a dominância maligna, enquanto o Buu gordo tinha a dominância infantil. Até mesmo em intelecto, eles são bem semelhantes. Depois de mais um tempo, Super Buu absorve mais alguns guerreiros, como Piccolo e Gotenks. Absorvendo Piccolo, além de ter algum aumento de poder, Buu se torna mais inteligente, e absorvendo Gotenks, ele se torna extremamente mais poderoso, se tornando o que chamamos de Super Buu Gotenks. Então Super Buu Gotenks é a fusão dos poderes de Super Buu, Piccolo e Gotenks.
Nessa forma, ele fica muito mais poderoso, humilhando o Gohan místico, que era completamente superior ao Super Buu. Só que quando a fusão se desfaz, Super Buu perde muito poder e fica com uma forma que eu vou chamar de Super Buu Piccolo, já que ele fica com as roupas de Piccolo, e nessa forma ele já era inferior a Gohan novamente. Mas depois ele absorve Gohan e se torna o Super Buu Gohan, onde soma os poderes de Goten, Trunks, Piccolo e Gohan. Nessa forma, Buu fica extremamente poderoso, e nenhum outro guerreiro além de Vegito é capaz de enfrentar ele. Depois que Goku e Vegeta tiram de dentro do Buu aqueles que ele tinha absorvido, o Buu entra em um estado de transformação, onde ele regride em suas formas até finalmente chegar na forma parecida com a sua original, que é o que nós chamamos de Kid Buu, que, como eu disse antes, é diferente do Majin Buu original e daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Mas falando sobre essa regressão do Buu, algo que eu nunca compreendi muito bem até hoje é porque o Buu não ficou na sua forma bombada ao invés da sua forma pequena. Isso porque nunca foi mostrado ele perdendo o Kaioshin do Sul, então teoricamente deveria sobrar nele o poder do Majin Buu original mais o poder do Kaioshin do Sul, então ele ficaria naquela forma bombada. Mas não é isso que acontece, o Buu chega a mostrar a forma bombada, mas logo depois ele vai para sua forma pequena. Então fica a dúvida, Kid Buu tinha ou não tinha o poder do Kaioshin do Sul? Bem, isso eu realmente não sei dizer. Mas então a história continua. Kid Buu vai para o planeta Supremo, onde enfrenta Goku, Vegeta e o Majin Buu gordo. Mas então, algo curioso acontece. O Kid Buu é superior ao Buu gordo. Mas por quê? O Buu gordo era a soma do poder do Majin Buu original, Kaioshin do Sul e Dai Kaioshin, não era? Então, como o Kid Buu pode ser mais forte que o Buu gordo? Galera, isso só foi explicado lá no Arco Moro, em Dragon Ball Super. O que aconteceu foi o seguinte. Apesar de expelir o Majin Buu gordo, que tinha a essência bondosa do Dai Kaioshin, o Kid Buu ficou com os poderes divinos do Dai Kaioshin. É por isso que lá no Arco Moro, o Dai Kaioshin não foi capaz de selar novamente a magia do Moro no capítulo 49. E foi por isso também que lá na Terra ele foi atrás do Ubi para ajudar a derrotar o Moro no capítulo 66. Isso porque o Ubi é a encarnação do Kid Buu e herdou esse poder divino que ele tinha roubado do Dai Kaioshin. E essa é a grande diferença entre o Majin Buu original, que enfrentou os Kaioshins, e o Kid Buu, que enfrentou Goku e Vegeta. O Majin Buu original tinha apenas o seu poder próprio, enquanto o Kid Buu tinha o poder original de Majin Buu, mais a maior parte do poder do Dai Kaioshin, e talvez ainda o poder do Kaioshin do Sul. Sacaram a diferença? É por isso que o Kid Buu era mais forte que o Majin Buu gordo, porque apesar de o Buu gordo ainda ter a essência do Dai Kaioshin, o Kid Buu tinha a maior parte do poder dele. E provavelmente foi isso que aconteceu também quando o Buu gordo enfrentou o Evil Buu. Embora o Buu gordo tenha mantido a essência do Dai Kaioshin, o Evil Buu provavelmente ficou com a maior parte do poder do Dai Kaioshin. E se vocês prestarem atenção nas duas lutas, a vantagem do Kid Buu contra o Buu gordo parece ser a mesma do Evil Buu, o que pode indicar que talvez eles tenham até o mesmo nível de poder, o que teria todo sentido, já que as somatórias dos poderes deles são as mesmas. Então agora eu vou listar o ranking de poder de todas as formas de Majin Buu. E como eu sei que vai ter gente tretando sobre isso, mesmo depois de tudo que eu já falei até aqui, eu vou dar algumas explicações e desmentir alguns mitos da galera, beleza? Bem, o ranking de poder das formas de Majin Buu é esse, indo do mais fraco para o mais forte. Majin Buu original, Majin Buu maromba, Majin Buu gordo após a separação com o Evil Buu, Majin Buu gordo antes da separação com o Evil Buu, depois vem o Evil Buu e o Kid Buu, que eu imagino que estão em um nível de poder mais ou menos próximo, com o Kid Buu talvez sendo um pouco mais forte. Depois vem o Super Buu, Super Buu Piccolo, Super Buu Gotenks e Super Buu Gohan. Essa é a escala de poder de todas as formas de Majin Buu que eu acho correta, me baseando em toda a lógica construída sobre as formas de Buu. A única coisa que eu tenho um pouco de dúvida é se o Evil Buu e o Kid Buu têm realmente o mesmo nível de poder. Isso é um palpite meu mesmo. Mas pode ser que o Kid Buu seja um pouco mais forte.
Mas agora a treta é a seguinte: muita gente defende com veemência que o Kid Buu é a forma mais poderosa de Majin Buu. Tem até muita briga relacionada a isso na fandom. E a galera que defende que o Kid Buu é o mais forte normalmente usa os seguintes argumentos. Dizem que o Kid Buu é o mais forte porque ele foi o último a aparecer, ou que ele é o mais forte por ser a forma mais pura e má de Majin Buu, ou porque o Goku diz algumas vezes que ele ficou mais forte, aumentou seus poderes ou coisas assim. Mas galera, todos esses argumentos são extremamente fracos e eu vou explicar o porquê, desmentindo um por um agora. Primeiro de tudo, Kid Buu ser o último a aparecer por si só não quer dizer que ele seja o mais forte. Eu sei que normalmente em Dragon Ball é assim que funciona. A forma final que aparece dos vilões normalmente é a mais poderosa. Mas esse não é o caso de Majin Buu e eu já expliquei aqui toda a lógica por trás disso. O Majin Buu foi aumentando seu poder no decorrer da saga e depois teve uma regressão no final. Vamos usar como exemplo o Vegeta na saga Saiyajin. Ele começou o ataque à Terra com um nível de poder. Depois ficou mais forte ao se tornar Ozaru, mas depois ele perdeu a transformação e enfraqueceu, e terminou a luta na Terra mais fraco do que o auge de poder que ele mostrou naquele ataque. Outro bom exemplo é Cell, que atingiu sua forma perfeita após absorver o 17 e a 18, mas em certo momento ele regrediu para a forma semi-perfeita ao expelir a 18. Só que diferente do Buu, Cell ainda conseguiu recuperar seu poder depois e até aumentar. O segundo argumento é que Kid Buu é mais poderoso porque ele é a forma mais pura de Majin Buu e é puro mal. Mas galera, ser mais puro ou ser mais malvado não é sinônimo de ser mais poderoso. E Dragon Ball dá inúmeros exemplos disso. Por exemplo, em Dragon Ball, os Saiyajins híbridos, ou seja, que não são puros, normalmente têm um potencial muito maior do que os Saiyajins de sangue puro. É só ver a discrepância de potencial do Goku e Vegeta em relação a Gohan, Goten e Trunks. Os Saiyajins híbridos normalmente conseguem aumentar seus poderes e alcançar as transformações com muito mais facilidade do que os Saiyajins puros. Outro exemplo, a versão mais pura de Cell, sem absorver ninguém, é a mais fraca. E há vários e vários exemplos disso na franquia, de que ser a forma mais pura não quer dizer ser o mais forte. E também, ser mais maldoso não é ser mais forte, e um bom exemplo disso é algumas falas de Goku e Vegeta em relação ao Moro, no capítulo 44 de Dragon Ball Super. Em um momento, Goku sente o Ki de Moro e o acha assustador, mas quando Vegeta perguntou antes se era um Ki alto, ele disse que não. E mais tarde, no capítulo, Vegeta concorda que o Ki de Moro é assustador, mas nada que fosse particularmente útil em batalha. Ou seja, ser mais maldoso não significa ter mais poder. E por fim, o terceiro argumento que usam muito é que algumas vezes Goku mencionou sobre Majin Buu ter aumentado seu poder, mas isso só existiu no anime, galera. São momentos fillers para preencher episódios. No mangá, Goku nunca mencionou que Majin Buu ficou mais forte ao se tornar criança. Pelo contrário, ele e Vegeta no capítulo 508 dão a entender que Buu ficou mais fraco. E há várias evidências de que Kid Buu era mais fraco do que outras versões mais poderosas de Majin Buu, como por exemplo Goku querer enfrentar Kid Buu sem a fusão, enquanto com o Majin Buu Gohan ele nem cogitou fazer isso, sempre dizendo a Vegeta que a fusão era a única maneira. E há outras evidências também, mas eu não vou ficar citando aqui porque senão o vídeo vai ficar ainda maior. E eu acho que com tudo que eu já falei durante esse vídeo, já tá mais do que claro que Kid Buu está muito longe de ser a versão mais poderosa de Majin Buu. E essa é a explicação por trás de todas as formas de Majin Buu, galera. Eu sei que pode ser um pouco complexo de entender, mas é porque esse vilão teve realmente muitas formas, e nem tudo foi explicado com tanto detalhe quanto gostaríamos, sendo que teve coisas que foram explicadas só em Dragon Ball Super, décadas depois. Mas enfim, esse vídeo vai ficando por aqui. Deixe nos comentários qualquer dúvida ou discordância que vocês tenham sobre esse vídeo. Obrigado por assistirem até aqui e até a próxima, galera!